Olá, gente, boa noite. Nós vamos começar agora a nossa quarta aula de álgebra linear, cujo título é Subespaço Gerado. Basicamente, o que nós vamos fazer nessa aula é relembrar os conceitos de combinação linear, subespaço gerado e resolver alguns exemplos envolvendo esses dois conceitos. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a nossa aula de número 4, cujo título é Subespaço Gerado. O conceito de subespaço gerado, gente, vai ser bastante utilizado quando a gente estiver estudando, né, o conceito de base de um espaço vetorial, que inclusive vai ser conteúdo da nossa próxima videoaula, ok? Então, a definição de subespaço gerado será importante quando estivermos estudando base. E para a gente definir o que é um subespaço gerado, a gente precisa também relembrar o conceito de combinação linear. Então vamos começar falando sobre combinação linear, ok? Então vamos começar considerando um espaço vetorial V, e nós vamos tomar nesse espaço vetorial V N vetores, ok? Eu estou denotando por V1, V2, reticências, Vn. Agora, dado um vetor V qualquer nesse espaço vetorial V, quando é que a gente diz que esse vetor V ele é a combinação linear desses N vetores? Esse vetor V será a combinação linear desses N vetores se for possível encontrarmos N números reais, A1, A2 até AN, de tal forma que esse vetor V possa ser escrito por meio desta expressão aqui. Ok? Então, se esse vetor V em V, se ele puder ser escrito dessa maneira aqui, então a gente diz que esse vetor V ele é combinação linear dos vetores V1, V2, reticências até Vn. Ok? Agora vamos aqui relembrar o conceito de subespaço gerado. Então aqui nós vamos considerar novamente um espaço vetorial V, e agora nós vamos fixar N vetores. O que significa fixar N vetores? Significa que nós vamos tomar N vetores arbitrariamente, nós vamos escolher N vetores arbitrariamente em V, e nós vamos trabalhar apenas com esses N vetores. Ok? E trabalhar no seguinte sentido. Veja a definição desse nosso conjunto W aqui. Quem é o conjunto W por definição? São todos os vetores V que estão no espaço vetorial V, de tal forma que esses vetores, nesse vetor, ele é a combinação linear de todos esses N vetores aqui. Ok? Então, esse conjunto aqui é dado por definição. E se você relembrar aí das nossas aulas, na verdade nós provamos que esse conjunto W, na verdade, ele é um subespaço vetorial desse espaço vetorial V aqui. Tá? E nesse caso, esse subespaço vetorial, ele é chamado de subespaço gerado por esses N vetores aqui. Por quê? Porque todos os seus elementos são o quê? São as combinações lineares desses N vetores. Então é por isso que esse subespaço vetorial W, ele é chamado de subespaço gerado. E nesse caso, nós utilizamos a seguinte notação clássica. Tá? Então toda vez em que nós escrevermos essa igualdade, nós devemos entender o seguinte, que esse subespaço vetorial W, subespaço desse espaço vetorial V, ele é gerado por esses N vetores. Ou seja, seus elementos são todas as combinações lineares possíveis que nós podemos obter quando nós trabalhamos com esses N vetores aqui. Ok? Então a gente pode até reescrevê-lo aqui, ó, dessa maneira aqui, tá? Então essa primeira igualdade aqui é somente essa notação, e essa segunda igualdade aqui é exatamente essa primeira definição, só que eu estou trocando aqui essa frase V é a combinação linear desses vetores, e estou escrevendo dessa maneira, já que eu estou utilizando agora a definição de combinação linear, como vimos acima. Ok? Então, só para finalizar aqui o conceito de subespaço gerado, então, quando nós escrevemos essa igualdade, significa dizer que esses vetores, esses N vetores, eles geram o subespaço vetorial W, ou seja, todos os elementos de W
são obtidos por combinações lineares desses n vetores aqui. Ok? Agora, trabalhando com esses dois conceitos de combinação linear e subespaço gerado, vamos fazer aqui alguns exemplos, ok? Bom, o nosso primeiro exemplo é o seguinte. Nós vamos considerar o espaço vetorial V, o espaço vetorial das matrizes 2×2, e esse espaço aqui a gente está munindo ele das operações usuais de adição e multiplicação por escalar, que nós já conhecemos bem quais são essas operações usuais, certo? E ele fornece 3 vetores em V, chamou de V1, V2 e V3. E, obviamente são 3 matrizes 2×2, já que o nosso espaço vetorial é o M22, ok? Aí a questão pede o seguinte: verifique se esse vetorzinho aqui, ó, tomei um vetorzinho arbitrário em V, verifique se esse vetor, se ele é a combinação linear de V1, de V2 e de V3. Então, para responder essa pergunta, o que é que nós devemos fazer? De acordo com a definição de combinação linear, se eu quero verificar se esse vetor é combinação linear desses 3 vetores aqui, o que é que eu devo verificar? Eu devo verificar se existem 3 números reais, que aqui eu vou denotar por A, B e C, de tal modo que V possa ser escrito por meio dessa igualdade. Então, se nós conseguimos determinar valores reais para A, para B e para C, de tal forma que valha esta igualdade, então a gente pode afirmar categoricamente que esse vetor V ele é a combinação linear de V1, V2 e V3. E se a gente não conseguir encontrar esses valores para A, B e C, significa dizer que o V não pode ser escrito como combinação linear de V1, V2 e V3. Ok? Então vamos investigar se é possível exibir valores para A, B e C, números reais, de tal forma que essa igualdade aqui seja uma igualdade verdadeira. Ok? Que ela ocorra. Então vamos partir dessa igualdade. Nós temos aqui ela. Ó, ok? E o que nós vamos fazer na próxima página é só substituir. Ó, quem é V? É essa matriz, vamos colocar aqui. Aí vai ficar A vezes V1, mas V1 está aqui. Colocamos aqui. Mais B vezes V2, mas V2 está aqui. Então pegamos essa matriz e colocamos aqui. Mais C vezes V3, nós pegamos a matriz que representa V3 e colocamos aqui, que é o que nós temos exatamente aqui nessa igualdade aqui. Ok? Daqui para essa igualdade, o que foi que nós fizemos? Nós utilizamos a operação usual de multiplicação por escalar, né? Então, o A, ele multiplicou cada entrada da matriz aqui, por isso que nós temos essa nova matriz. O B aqui multiplicou cada entrada dessa matriz, por isso que nós obtivemos essa matriz aqui. E o C aqui multiplicou cada entrada dessa matriz e nós encontramos essa matriz aqui. Ok? E saindo aqui dessa igualdade, eu já fiz duas coisas. Eu utilizei a operação usual de adição, né? Elemento com elemento. Então fica A menos B mais 0, 0 mais 2B menos C, A mais 0 mais 2C e A mais B mais C. E utilizo a igualdade entre duas matrizes. Então daí nós chegamos a esse sistema aqui. Ok, gente? Então, vamos lá relembrar a pergunta do problema. Ele quer que a gente verifique se esse vetor, se ele é a combinação linear desses 3 vetores. Isso significa dizer o quê? Significa dizer se é possível encontrarmos valores reais para A, B e C, de tal forma que essa igualdade ocorra, que é a mesma que essa daqui. Mas ocorrer essa igualdade significa o quê? Valer esse sistema. Então, essa igualdade aqui, ó, essa igualdade aqui, gente, ela é equivalente a esse sistema. Então, se a gente quer investigar se existem números reais A, B e C, de tal forma que essa igualdade ocorra, que na verdade a gente tem que fazer é verificar se existem A, B e C, números reais, de tal modo que esse sistema admita solução. Então, se esse sistema admitir solução, ou seja, se encontrarmos valores reais para A, B e C, então significa dizer que essa igualdade aqui ela é possível. E ela vai ser possível com os valores encontrados para A, B e C, respectivamente. Então, passemos então
a investigar a existência de solução desse sistema aqui. É um sisteminha que nós temos 4 equações e 3 incógnitas, né, A, B e C, e nós vamos resolver esse sistema utilizando o famoso método de Gauss, né, que consiste em deixar o sistema, né, obter sistemas equivalentes a esse sistema, operando com as equações, né, multiplicando por números convenientes e somando a equações paralelas. Então, ok. Então, vamos partir desse sistema, vamos já escrever esse sistema aqui. Ó. Esse sistema aqui, ele foi obtido como? Ele foi obtido trocando, olha, a primeira equação pela última. Então, a última equação veio para cá e a primeira equação veio para cá. Então, chegamos nesse sistema aqui. Ok? E esse sistema aqui foi o que nós fizemos. Olha, repetimos a primeira equação, repetimos a segunda equação e anulamos esses dois termos aqui. Ó. Então, se nós multiplicarmos aqui por menos essa equação e esse resultado somar com essa equação, então, ó, menos A mais A dá zero, menos B mais zero dá menos B, menos C mais 2C dá C, e menos 5 com zero dá menos 5. Aqui eu vou também multiplicar por menos para poder anular esse termo. Então, quando eu multiplico por menos, fica menos A com A dá zero, menos B dá menos 2B, menos C com 0 dá menos C, e menos 5 com 1 dá menos 4. Tá? A seguir, o que é que nós vamos fazer aqui, ó, nessa equivalência aqui? Nós trocamos, ó, trouxemos essa terceira equação para o lugar da segunda equação, e a segunda colocamos no lugar da terceira. Porque a gente quer que esse coeficiente aqui, gente, seja ou 1 ou menos 1. Só por conta disso. Ok? Porque fica mais fácil aqui cancelar esses termos que estão logo abaixo desse menos B. Então aqui basta que eu multiplique agora, ó, por 2 e some. Então você veja, aqui eu repeti, ó, aqui eu repeti esta equação também. E agora eu vou multiplicar por 2 e somar. Quando eu multiplico por 2, fica menos 2B mais 2B dá 0. Quando eu multiplico aqui por 2, dá 2C menos C dá C. Quando eu multiplico aqui, dá menos 10 mais 8 dá menos 2. E aqui também, para retirarmos esse termo, basta multiplicar aqui por 2 e somar. Então, quando eu multiplico aqui, dá menos 2 com mais 2 aqui, vai ficar 0B. Aqui vai ficar o quê? Quando eu multiplico por 2 aqui, somo, dá 2C mais C, dá 3C. Quando eu multiplico aqui, dá menos 10 mais 4, dá menos 6. E vamos notar, gente, que nesse sisteminha aqui, ó, o C já está dado aqui, que é menos 2. E aqui também, não é? São duas equaçõezinhas aqui, ó, iguais. Ó. Ok? Então, a gente encontrou o valor para C como sendo menos 2. Ó, se eu substituir o valor de C aqui, nós vamos encontrar que B é 3. E com os valores de C igual a menos 2 e B igual a 3, substituímos aqui e encontramos o valor de A, que vai ser 4. Ok? Então, o que foi que a gente encontrou? A gente encontrou que esse sistema possui solução. E qual é a solução dele? A igual a 4, B igual a 3 e C igual a menos 2. Em outras palavras, isso significa dizer, gente, que V ele pode ser escrito por meio desta expressão, com os valores encontrados para A, B e C. E foi isso que nós escrevemos aqui no final. Ó. V vai ser igual a o valor de A, 4V1, mais quem é B, 3V2, e quem é C, menos 2V3. Então, nesse caso, o vetor V, esse vetor V aqui, essa matriz aqui, esse vetor, ele realmente é combinação linear de V1, V2 e V3. Vale ressaltar aqui, gente, que não necessariamente, dado um vetor qualquer em V, que ele vai ser escrito como combinação linear desses três vetores. Nesse caso específico aqui, não. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu posso pegar um outro vetor aqui, dar uma outra matriz nesse espaço vetorial e chegar à conclusão que o sistema que nós vamos obter semelhante a esse, não vai admitir solução. Ok? Então, nem sempre, nessas condições, o vetor vai ser escrito como combinação linear desses vetores aqui. Isso só vai ocorrer sempre, gente, quando os vetores formarem uma base para o espaço vetorial, que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula. Aí, nesse caso, sim, qualquer que seja o vetor no espaço, ele vai ser escrito como combinação linear dos elementos da base. Mas aqui não necessariamente, por quê? Porque esses vetores V1, V2 e V3, eles não formam uma base para esse espaço, né?
Estou falando em base aqui mesmo sem ter relembrado desse conceito, tá ok? Mas só para frisar aqui que é possível que você escolha um outro vetor em V e ao tentar verificar se o vetor escolhido, a combinação linear desses três, você chegar à conclusão que o sistema não possui solução. E isso é perfeitamente possível. É ok. Então vamos passar agora ao nosso segundo exemplo. E nesse segundo exemplo, ele quer que a gente mostre o seguinte. Ele deu três vetores, V1, V2 e V3, e são ternas ordenadas, portanto são vetores de R3. E ele quer aqui nesse problema que a gente mostre que esses três vetores eles geram o espaço vetorial R3. Tá? E quando eu falo aqui espaço vetorial R3, né, está subentendido que esse espaço vetorial está munido das operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Ok? Embora não tenha sido dito aqui no exemplo, mas a gente vai utilizar fortemente essas operações usuais no decorrer do problema. Ok. Então, se ele quer que a gente mostre que V1, V2 e V3 geram R3, o que é que ele quer que a gente mostre na verdade? Então, ele quer que a gente mostre o seguinte. Se você tomar um vetor V qualquer em R3, você vai ter que mostrar que esse vetor sempre vai ser possível, sempre ele pode ser escrito como combinação linear desses três vetores. Basicamente é isso que nós vamos fazer, ok? Em outras palavras aqui, ó, dado qualquer vetor em R3, nós devemos mostrar que V pode ser escrito dessa maneira. Já que aqui ele está dizendo, ó, mostre, ele está afirmando, mostre que esses vetores V1, V2 e V3 geram R3. Então, nesse caso aqui, nós não vamos investigar se essa igualdade ocorre. A gente não vai investigar isso. A gente já sabe que ela ocorre. O que a gente vai ter que determinar é quem é A, B e C. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos tomar um vetor qualquer em R3. Tá? Aqui, ó, de coordenada x, y, z. E nós vamos mostrar que esse vetor ele pode ser escrito dessa forma. É o que nós escrevemos aqui, ó. Eu só troquei o V1 por este vetor, está aqui. O V2 por este vetor, está aqui. E o V3 por este vetor está aqui. E o que é que nós vamos ter que encontrar? Nós vamos ter que encontrar os valores de A, B e C que satisfaçam a essa igualdade. Na verdade, nós vamos encontrar o quê? Valores para A, B e C, mas expressões, na verdade, né? Expressões literais. Por quê? Porque a gente vai encontrar uma expressão para A envolvendo x, y, z, possivelmente, uma expressão para B envolvendo também x, y, z, e assim também para esse número C aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, partindo dessa igualdade, então essa próxima igualdade foi o que nós fizemos. Nós apenas, olha, utilizamos aqui a multiplicação usual, por escalar, né? O A multiplica todas essas entradas, o B aqui todas essas, o C todas essas, e depois eu somei. Primeira coordenada com primeira coordenada está aqui, segunda com segunda está aqui, e assim sucessivamente até obter a terceira. E aí nós temos uma igualdade entre ternas ordenadas. Então, para que essa igualdade aqui ocorra, é necessário que a primeira coordenada seja igual à primeira coordenada, a segunda igual à segunda, a terceira igual à terceira coordenada, e aí a gente vai chegar nesse sisteminha aqui. Tá? E aí a gente vai ter que resolver esse sistema para A, B e C, e nós vamos encontrar, como eu já falei anteriormente, valores para A, B e C que irão depender de x, y e z. Ok? Bom, essa primeira equivalência, o que foi que eu fiz? Só fiz trocar. Essa segunda equação veio para a primeira e a primeira veio para a segunda. Tá aqui. E agora o que foi que eu fiz aqui? Olha. Eu repeti a primeira equação aqui. E aqui eu fiz, ó, desaparecer esse menos A. Só fiz somar aqui, ó. Quando eu somo aqui isso com esse dá zero. B com zero dá B. 3C menos 2C dá C. E somei aqui x com y ou y com x. Tá aqui. Tá? E aqui, gente, eu já fiz direto. Tá? Eu peguei esta igualdade aqui, ó. E já trabalhei junto com essa. Se eu multiplicar aqui por 2, então fica 2b, somando aqui dá 0. Por 2 aqui dá 2c, com mais c dá 3c. Multiplicando por 2, tudo isso aqui está aqui, mais z está aqui. Eu fiz direto essa passagem aqui, ok?
E daqui, gente, desse sistema, a gente já consegue extrair rapidamente o valor de C, uma expressão para C, que eu já tinha falado anteriormente, que provavelmente ia depender de x, y e z. Então está aqui, expressão para C. Então com esse valor de C eu substituo aqui, faço a conta, encontro uma expressão para B, eu coloquei aqui só a resposta. E a mesma coisa aqui para encontrar o A. Substituo a expressão de C aqui, de B aqui, faço a conta e encontro essa expressão para A. Ok? Então, gente, olha só. O nosso vetor que nós tomamos qualquer em R3, ele se escreve da seguinte maneira. X, Y, Z é igual. Lembram que era A vezes V1 mais B vezes V2 mais C vezes V3. Só que quem é o A? É essa expressão aqui, ó. Por isso que ela aparece aqui. Então fica A vezes V1. Essa expressão que está aqui, ó, ela veio para cá, ó, que é o B, vezes V2. E essa expressão aqui, ela veio para cá, vezes V3. Então, olha, eu quero que vocês percebam o seguinte. Aí daqui para cá não fiz nada, tá? Só fiz substituir esse vetor por V1, esse vetor por V2, esse vetor por V3. E escrevi aqui V como combinação linear de V1, V2 e V3. E agora vamos perceber o seguinte, olha. Qualquer que seja o vetor que eu tomar em R3, sempre vai ser possível escrevê-lo como combinação linear de V1, de V2 e de V3. Ou seja, os vetores V1, V2 e V3 geram o R3. Que é o que ele queria que a gente mostrasse no início da aula, no início do exemplo. Tá? O exemplo diz isso. Mostra que esses vetores V1, V2 e V3 geram R3. E aí, gente, só para não ficar uma expressão literal, eu resolvi aqui colocar um exemplo. Então, se a gente, por exemplo, pegar o vetor 1, 2, 3, vetor de coordenadas 1, 2, 3 em R3, como é que seria esse vetor como combinação linear de V1, de V2 e de V3? É bem simples. Você vai pegar aqui, ó, ver esse vetorzinho aqui, ó, você vai substituir 1, 2, 3, colocar aqui, é o que está aqui. E onde tem x, você vai colocar 1, onde tem y, 2 e onde tem z, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, essa expressão aqui é exatamente essa igualdade, ok? Onde eu substituí x por 1, y por 2 e z por 3. Aí, fazendo essa conta aqui, gente, vocês vão encontrar menos 7. Ao fazer essa conta, vão encontrar 0. E ao fazer essa conta, vocês vão encontrar 3. Portanto, esse vetor aqui que eu peguei como exemplo de coordenadas 1, 2, 3, ele se escreve como menos 7 vezes V1, mais 0 vezes V2, mais 3 vezes V3. E se vocês quiserem verificar mesmo, é só fazer a conta. Ó. Menos 7 vezes menos 1 dá 7. Aqui dá 0 vezes 0 dá 0. E 3 vezes menos 2 dá menos 6. Quando você somar, vai ficar 7 mais 0 menos 6 dá 1. Se você multiplicar aqui, ó, menos 7 por 1 dá menos 7. Aqui também dá 0. E aqui dá 9. Né? Então fica menos 7 mais 0 mais 9. Dá 2. E por último, se você multiplicar aqui, vai dar 0. Aqui vai dar 0. E 3 vezes 1 vai somar 0 com 3. 3. Ok? Então esta expressão aqui, gente, ela responde à pergunta. Ela mostra, já que V aqui é um vetor qualquer de R3, ela mostra claramente que qualquer que seja esse vetor de R3, ele se escreve como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3 por esta expressão. Que, em outras palavras, significa dizer que os vetores V1, V2 e V3 geram o R3. Agora vamos para o nosso último exemplo. Nesse último exemplo aqui, ele pede o seguinte. Vamos considerar o espaço vetorial P2, né, que é o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual que 2. E ele quer que a gente determine o subespaço desse espaço vetorial que é gerado pelos vetores P1, P2 e P3. Ok? Então, na prática, o que é que ele quer que a gente encontre? Coloquei aqui esse subespaço aqui para ficar mais claro, né, a gente entender isso. Então, ele quer que a gente determine todos os polinômios de grau 2, aqui ele,
que eles se escrevem como combinação linear de P1, P2 e P3. Ok? Então, nós vamos ter que começar investigando essa igualdade aqui. E ao começar a investigar essa igualdade, nós vamos obter um sistema. E desse sistema, depois de resolvê-lo, nós vamos obter uma relação entre os coeficientes A, B e C. E aí vai ficar perfeitamente caracterizado quais são os polinômios de P2, tá? Que são gerados por P1, P2 e P3. Ok? E se vocês quiserem determinar os valores de A, esse A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo, é só você começar a atribuir valores para A, B e C aqui. Ok? Então, só reforçando, então a gente quer determinar o subespaço vetorial desse espaço vetorial, subespaço esse gerado por esses três vetores. Então, nós queremos os vetores de P2 que possam ser escritos como combinação linear de P1, P2 e P3. Ok? Então, desta igualdade aqui, gente, e substituindo os valores de P1, P2 e P3 aqui, nós vamos chegar aqui, ó, nessa primeira igualdade aqui. A primeira igualdade, na verdade, é essa igualdade. Nós vamos chegar nessa segunda igualdade aqui, ó. Substituir o valor de P1, o valor de P2 e o valor de P3. E aqui eu vou multiplicar todos os termos. Tá aqui, ó, espalhadozinho, separado. E depois eu vou colocar os termos x2 em evidência. Então vai ficar o menos b mais c, tá aqui. Tudo isso que multiplica x2. Aí eu vou colocar o x em evidência. Então vai ficar 2a mais b mais 2c, tá aqui. E os termos que não dependem de x nem de x2, que é o 2a e o 3b, tá aqui. Tá? Embora não tenha sido dito no problema, mas nesse espaço vetorial aqui, nesse espaço vetorial P2, nós estamos trabalhando também com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Tá? Foi o que nós fizemos aqui. E agora, gente, nós temos uma igualdade aqui entre, né, dois polinômios de grau 2. Então, para que isso aqui ocorra, é necessário que, ó, o coeficiente de x2 seja igual a A, esse coeficiente de x aqui seja igual a B, e esse termo independente seja igual a C, e com isso nós montamos esse sistema aqui. Ok? Então, vamos dar só uma paradinha aqui para a gente explicar aonde é que a gente vai chegar. Então, veja só. Esse sistema aqui, gente, ele foi obtido por meio dessa última igualdade aqui. Então, são equivalentes. Ok? E nós estamos investigando essa primeira igualdade aqui. Que é onde a gente definiu aqui, ó, esse subespaço aqui. Tá vendo? Ó, essa igualdade aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, se a gente, ao resolver esse sistema, encontrar uma condição entre A, B e C, de tal forma que ele admita solução, então isso significa que a gente está encontrando condições envolvendo os A, B e C, de tal forma que essa igualdade ocorra, ou seja, que essa igualdade ocorra, que é o que a gente quer. Ok? Então, vamos fazer essa investigação. E, novamente, aqui nós vamos usar o método de Gauss, tá bom? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, gente, nessa primeira equivalência, foi trocar essas equações. A segunda vem para a primeira vem para a segunda. E aqui eu repeti a terceira. Ok? Em seguida, o que foi que eu fiz? Eu vou anular esse termo aqui. Então, eu vou multiplicar aqui por menos e somar tudo. Então, aqui repete, está aqui. Aqui repete, está aqui. Quando eu multiplico por menos aqui, e somo isso aqui, cancela, dá zero. Aqui fica menos b mais 3b dá 2b. Aqui fica menos 2c mais 0 menos 2c. E aqui fica menos b mais c, está aqui. E finalmente eu vou anular esse termo aqui, facilmente, né? Multiplicando aqui por 2 e somando. Veja que aqui eu repeti essa daqui. Aqui eu também repeti, porque a intenção apenas agora é só fazer esse termo daqui desaparecer. Ok? Então, vou multiplicar por 2 e somar. Então, quando eu multiplico por 2 e somo, desaparece. Quando eu multiplico por 2 aqui e somo, também dá zero. Então, vai ficar 0 menos 0 é 0. Tá? Quando eu multiplico por 2 aqui e somo, fica 2a menos b mais c. Tá aqui. Agora, vamos prestar atenção. Olha. A gente está resolvendo um sistema em A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo. E a gente quer encontrar valores para A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo, ou seja, de tal modo que esse sistema admita solução.
Né? Mas esse sistema de admitir solução significa dizer o quê? Que essa igualdade aqui vai ocorrer. Certo? E é daqui que vai nascer a condição entre A, B e C. Porque para esse sistema aqui admitir solução, é necessário que nesta última equação aqui, ó, essa expressão aqui seja zero, para ficar zero igual a zero. E quando eu faço aqui esta expressão igual a zero, nós vamos obter, olha, duas coisas. Primeiro, eu já encontrei uma relação envolvendo A, B e C. Né? Então, se eu fizer 2A menos B mais C igual a zero, eu posso até isolar o B, foi o que eu fiz aqui. Igual a 2A mais C. Então, a primeira coisa foi isso. Eu já encontrei uma relação envolvendo A, B e C. E uma coisa que é importante a gente notar é que essa equação sendo verificada, então ela desaparece, porque fica zero igual a zero. E aí nós vamos ter um sistema com duas equações e três incógnitas com uma que nós chamamos, uma variável aqui que chamamos de variável livre. Né? Então, na verdade, nós vamos ter várias combinações. Nós podemos ter várias combinações para um mesmo vetor. Ok? Então, aquela relação que a gente estava atrás, gente, é essa daqui, envolvendo A, B e C. Então, vamos voltar lá para o nosso subespaço W. Está aqui ele. Quem é o subespaço W? É o subespaço vetorial de P2 formado pelos polinômios de grau 2 que verificam essa condição, ou seja, que seus elementos são combinações lineares de P1, P2 e P3. E, na verdade, a gente descobriu lá no final, no sistema, que esse B ele tem que ser igual a quê? A 2A mais C. Então, quem são os polinômios mesmo de P2? Que são os elementos de W? São os AX2 mais, entre parênteses, 2A mais C, X mais C. Que é o que nós escrevemos aqui, ó. AX2 mais 2A mais C, entre parênteses, vezes X mais C. Ok? Então, gente, o que nós mostramos aqui foi o seguinte, que aqueles polinômios P1, P2 e P3, eles geram um subespaço de P2, e esse subespaço vetorial, seus elementos são dessa forma aqui. Então, se você atribuir valores, por exemplo, a A e a C, se você fizer A igual a 1, por exemplo, e C igual a 1, então você terá o quê? Vai ter x2, aqui 2A, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então vai ficar x2 mais 3x mais 1. E se você pegar esses valores, A igual a 1, C igual a 1, aí o B vai ser 3, e trouxer para cá esses valores, você vai encontrar, ó, quem é o A maiúsculo, o B maiúsculo, o C maiúsculo. Aí você vai ter essas combinações aqui, ó. Você vai encontrar esses valores. E no sistema com uma variável livre, como eu falei, né? O C aqui pode ser tomado como variável livre. Você passa para o outro membro e os valores de A e B vão ficar em função de C. Ok? Então, na verdade, esses elementos aqui, eles podem ser obtidos como combinações de vários elementos, de P1, de P2 e P3, na verdade. Ok? Então, só para finalizar, gente, nós acabamos de mostrar quem é o subespaço vetorial de P2 gerado por P1, P2 e P3. Quem é esse subespaço? É esse aqui, ó. Ok? Tá bom? Então, com esse exemplo, a gente encerra essa nossa quarta aula. Ok? Então, eu gostaria que vocês fizessem anotações no PDF de vocês, das prováveis dúvidas, e no momento oportuno a gente vai discutir cada uma delas. Ok? Então, no mais, um grande abraço, tá? E até a nossa próxima aula.